Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje vai falar sobre ela, Semin, CSN Mineração, pedido por vocês, sempre um delayzinho meu ultimamente aqui, então peço perdão pelo delay, mas está entregue agora. Estou gravando para vocês no dia 18 de agosto, pós-pregão, sexta-feira, sextou, Dali Ambev, tá? Mas esse vídeo deve ir ao ar sabadão dia 19, então seja muito bem-vindo. Vamos lá, as principais pautas do vídeo sobre a Semin, CSN Mineração. A gente vai falar sobre volume de produção, estoques, boa gestão de estoques. Vai falar também sobre volume maior de vendas com uma receita menor, porque a margem caiu. Então o ciclo ciclando para baixo e a dinâmica de ciclo para baixo vai ser muito bem visualizada na sua DRE. Tá? Então olhar para isso com muito carinho e enxergar também que muito da sua receita, boa parte da sua receita é do mercado externo. Que mercado externo, pessoal? China. Tá? 39% da sua receita vai direto ali para a China, depois 11% Japão, 7% Coreia do Sul. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso já já. Cronograma de amortização de dívida, mas principalmente para dizer, pessoal, tem caixa para dar com pau, tem muito caixa. A Semin, então o que vai variar? Preço, pessoal. O que vai variar? Preço. Então é muito importante, empresa de commodity, ciclando para baixo, como que a gente se comporta como investidor, tá? Os fundamentos, novamente, um pouquinho de valuation, comparativo com a Vale, valuation também, como que a Vale performou no longo prazo para você pensar aí contigo mesmo, será que vale a pena, tá? Investir no setor de mineração, tá? Depois a gente termina aqui com o minério de ferro, cenário para o curtíssimo prazo, recapitulação, atualização, e aí sim, Semin Futebol Clube, pessoal, que está sendo muito mais resiliente do que Vale, principalmente se nós considerarmos o fundo histórico dela, e vamos lá, o Brunão vai cornetar um pouquinho de preço para tentar auxiliar você que investe nela para longo prazo. Quais serão as dosagens aí que eu vou dar cornetada aqui, embora não tenha muita novidade, né, pessoal? Os pontos mais ou menos que permanecem os mesmos, certo? Sem mais delongas, então, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos, obrigado pela companhia aqui, principalmente nesses vídeos mais locutor, Asmir, do Brunão aqui. Considere se inscrever e ative as notificações, pessoal, são 2 vídeos por dia. Bom, vamos lá, volume de produção e estoques, pessoal, produção recorde da Semin, isso então... Cada vez menos o minério de ferro tem pressão por demanda e muito mais a gente tem ali uma grande oferta, principalmente vindo de Austrália, que deu uma fraquejada semana passada. Por quê? Porque nós tivemos ali alguns strikes, né? Alguns trabalhadores se reunindo e paralisando, fazendo algumas paralisações, mas isso foi resolvido. Tá? Agora no Brasil é produção em cima de produção. São Pedro ajudou bastante, tá? Então tivemos bastante produção de minério de ferro. A Semin é um reflexo disso, que teve a sua maior, né, níveis históricos aí do segundo trimestre, aproveitando a sazonalidade do período e ficando 25% acima do trimestre anterior, tá? Segundo a Semin, a normalização operacional na rodovia, aliada ao forte desempenho operacional e comercial, ajudaram a reduzir os estoques. Então, a redução de estoque existiu, mas não muito, tá? Por que eu falo que é uma boa gestão de estoque? Porque aumentou muito a produção. Você já manda a bala nesse estoque direto, você muito provavelmente poderia ali colocar esse estoque a preço de banana ou a preços não muito atraentes, porque nesse momento o mundo cresce menos e há mais oferta do minério. Tá? Então a produção muito mais forte do que, por exemplo, a queima de estoque. Então o estoque diminuiu um pouquinho, tá? Na especulação ou vamos dizer assim, na expectativa que a reabertura da China em algum momento impacte para positivo esse preço do minério de ferro, que a gente fala já. Então, boa gestão de estoque, ótima produção. Minério é sim um minério, né? Uma commodity que você tem como estocar. Então, acho que está interessante nessa parte. Volume de vendas, pessoal. Um volume de vendas que aumentou bastante, mas, de novo, com a receita menor, o preço menor. Quanto menor, pessoal? 30% inferior ao primeiro trimestre. Então, a empresa já estava ciclando para baixo, com preço de minério muito abaixo de 2021. Tá? Abaixo de 2022, mas nós tivemos no primeiro trimestre um boom, tá? Da China, um boom da China. Nós tivemos a reabertura chinesa, isso trouxe bastante expectativa para o minério de ferro, que teve um quarto tri e um primeiro trimestre, quarto tri 22 e um primeiro trimestre 23 muito bom, mas depois foi esvaziando. Tá? Já no segundo tri esvaziou por completo e nós tivemos aí 30% abaixo então do primeiro trimestre. A gente vê um volume de venda bem superior, tá? Ao segundo TRI de 22 e ao primeiro TRI de 23, porém, contudo, entretanto, com uma margem menor. Tá? Isso a gente consegue enxergar no próprio gráfico, quando a gente for enxergar aqui um pouquinho da DRE. Normal, pessoal, ciclando para baixo,
mercado externo. Que mercado externo é esse que compõe o verde escuro aqui? Tá? O verde claro é só o mercado doméstico. O mercado externo, então, da Semin, pessoal, é 90%. Beleza? Quando a gente olha para a segmentação geográfica, a gente vai ter quem na pole position? China, com 39%, Brasil, 12%, mas Japão vem com 11%, Índia vem com 7%, Coreia do Sul vem com 4%, e outros, bem pulverizados, 27%. Tá? Então, sim, China é importante, pessoal, mas a Semin está conectada aqui no globo. Brasil é um hub muito importante. Hub conecta muito, né, compradores e nós aqui como vendedores de minério de ferro. Qual é a grande trava da América Latina, pessoal? É o custo logístico. Tá? Então, quanto mais nós temos aí a parte multiglobal, né, acontecendo no mundo, mais o Brasil se torna interessante. Tá? Óbvio que uma guerra cambial pode acontecer, né? O Brasil, em algum momento, aí, não vai querer tanto o seu real se fortalecendo, mas a criação de uma nova moeda para os BRICS, por exemplo, pode sanar esse tipo de pepino, tá? Que encurta, vamos assim dizer, esse custo mais alto na América Latina por logística. Você comprar minério da Austrália é muito mais interessante para a China, é muito mais próximo, mas a gente consegue, via desconto, né, vender para a China, e nesse desconto, por exemplo, a Semin, pessoal, mesmo o minério de ferro não batendo $66 a tonelada, foi a média dos preços. Tá? Então aqui, um pouquinho de estratégia da companhia, um pouquinho também de posição geográfica, geopolítica, que seja, tá? A gente mantém a China como principal aqui, a Semin mantém a China como principal destino para o seu minério, tá? Depois é o Japão, Índia, Coreia do Sul e vem todo o resto pulverizado aí abaixo de 4%, mas tem uma composição geográfica interessante, pessoal. O minério não vai deixar de ser usado. Se você tem a tese ali de que países ricos, por exemplo, vão refazer, né, vão fazer novamente, que assim é melhor dizer, a sua industrialização ou investir em países próximos ou amigos em indústrias interessantes para si, o G7 pode ser não mais a China, mas sim o G7 ocidental, tá? E não a China, a grande protagonista por consumo de minério, porque ele vai estar ali industrializando seu próprio território ou investindo em países amigos ou próximos ali, onde o hub, a logística seja interessante. Tá? E isso vai demandar commodities. Isso é tese, inclusive, que saiu na apresentação de resultados da própria Gerdau. Tá? Então, se vocês quiserem ler lá os termos de reshoring, onshoring, friendshoring, nearshoring, tá? Todos os termos que ali corroboram para um aquecimento mais prolongado dos preços da commodity, não um bom, mas um aquecimento sem deixar aí os preços esfriarem muito, devido a essa expectativa, né, que o mundo tem de uma reindustrialização com a condição atual geopolítica do globo, né, sanções ali dos Estados Unidos com a Rússia e também, né, a globalização sentiu um pouquinho do peso da China ter um lockdown mais prolongado e aí o Ocidente colheu inflação, tá? Então acho que tem motivos de um lado e de outro, tá? Tanto do lado mais Ocidente como do lado mais China, Rússia e Ásia, para se ter mais polos industriais a não ser somente China. E a China dá cada vez mais sinais de que vai focar mais agora numa economia de consumo e menos naquela pujança industrial, até porque já fez. Dívida, pessoal, não há. Caixa líquido. Olha o que a empresa tem aqui. 14 anos de liquidez, tá? A empresa tem para cobrir todas as suas amortizações, tá? Seja elas no mercado de capitais ou de bancos. Então, assim, a empresa está tranquila, pessoal. 14 anos. Você vai navegar aí para uma desaceleração da China e para uma aceleração do Ocidente, muito provavelmente, tranquilo, tá? Tranquilo. Beleza? Desaceleração que eu digo da China em consumo de minério e aceleração mais idiosincrática de alguns países específicos, tá? A depender dessa tese aí da reindustrialização e da multipolarização industrial, não mais China como a indústria do mundo. Acho que essa vai ser uma tônica que a gente vai navegar aí na narrativa para os próximos 2 a 5 anos, tá? Bom, em resultado, pessoal, vamos dizer assim, é simples olhar ciclo, né? De empresa cíclica, de empresa de commodity. Então o super boom ali começou no terceiro TRI 2020 e ele acabou no segundo TRI 2021. Tá? Já no terceiro TRI 2021 a gente percebeu que a empresa sai de 820 milhões em 2020, segundo TRI, navega até o seu ápice aqui do segundo TRI 22 em 2,5 bi e depois escorrega de novo.
ápice de margem foi 42%, média 25%, 26%, tá? E aí ela começa a escorregar e traz, pós esse resultado de 804 milhões no terceiro TRI de 21, começa a trazer estabilização, tá? Estabilização e a partir, aqui eu deveria colocar de outra cor, a partir do terceiro TRI de 2022, a gente já percebe uma desaceleração, tá? Não só no lucro, mas na margem. A margem começa a despencar. Beleza, pessoal? Então nós estamos desacelerando agora, tá? Por mais que a produção tenha sido recorde, os preços estão lá embaixo, tá? Ou mais descontados do que 2021, principalmente, né? Se eu pegar aqui o gráfico do minério de ferro, fica fácil, visual, né? De enxergar aqui onde estávamos em 2021, tá? Onde estávamos em 2022, pico, e onde estamos em 2023. Então é ciclo de baixa. Natural, eu espero uma estabilização para 2023, tá? Então a gente não deve perder esse fundo, fazer um fundo mais baixo, é a minha expectativa, e navegar aqui como 2016 e 2018, bem lateralzinho entre 85,50 e 123,65, tá? Então resultados muito parelhos que a gente vai olhar na Semin, na minha opinião, agora não é do verde, tá? Para desaceleração. A gente vai ter aqui a desaceleração para aceleração, mas ainda é uma parte amarela aqui dos lucros, que devem ficar menores do que 2021 por mais um tempo. Então o topo de 2021, por exemplo, eu não acho que vai ser rompido. Obviamente, você vai perguntar, poxa, a Semin caiu muito em 2022, mas aí a gente está falando de política monetária, né, algo mais idiosincrático brasileiro aqui, tá? EV/EBIT, pessoal, a IPO lá, 7,14, caro, né? Aí 2021 aqui os lucros subiram muito, então dá para se comentar. Eu não gosto de utilizar indicador de valuation para empresa cíclica. Acho muito mais olhar ciclo, macroeconomia, preço da commodity, tá? Por isso que eu sempre entrego para vocês mais preço da commodity. Mas, supondo que você gosta de olhar e quer fazer uma comparação, por exemplo, com a Vale está com 4,9 vezes lucro, Semin 9,32. PVP da Vale 1,49, da Semin 2,13, EV/EBITDA da Vale 4,12, da Semin 4,19. Quando a gente olha para a margem líquida, a Vale é melhor, com 27%, o Semin está com 15,75%, dividend yield a Semin dá de longe melhor do que a Vale, 22%, é gigantesco, né? Ambas estão tranquilo, com capital aqui tranquilo, sem alavancagem, e ROICs maravilhosos, de 20%. Mas, pessoal, eu não gosto de olhar, de novo, para alocar recurso. Para bater figurinha ali com você que é tático, tá? Quer fazer trading e tal, beleza, até pode ali relevar quem está mais esticado ou não por valuation. Agora, a maioria de vocês são investidores, vamos olhar para a rentabilidade da Vale, de 94 para cá, em relação ao CDI, subiu 33.000% contra 7.300 CDI, então se provou um bom investimento nos últimos 30 anos. Tá? O minério de ferro, vamos olhar para o ciclo e para a narrativa, então China está desapontando e por hora não temos grandes movimentos de outros países trazendo indústrias importantes. É uma tese ainda, não é concreto. O que é concreto é que China está desacelerando. Então é natural esse setor sofrer um pouquinho nos preços. Mas olhar a alavancagem, ponto 1, na parte de fundamentos, zeradinho, tá? E essas empresas navegaram por 2014, 15, 16, desaceleração da China e recessão aqui no Brasil. Então eu confio bastante, né, que esses empreendedores, vamos assim dizer, desses mercados de commodities estão bem resilientes com o momento atual, bem pés no chão, então não espero algo diferente de conservadorismo para Vale, para CSN, para Gerdau, para Usiminas, tá? Então, assim, não teria esse problema de alavancagem, tá? É mais olhar para o ciclo da commodity, olhando para o mundo. E acho que mais para o Ocidente, menos China, pessoal, nessa próxima década. Seria o meu palpite, tá? Por enquanto é uma tese de países ricos se reindustrializando, não é um fato por hora, tá? Por isso que eu acho que o minério de ferro, né, para ser objetivo para vocês, não rompe a mínima de 2022 em 2023, porque 2022 China estava fechada. Então só o fato dela reabrir, eu, na minha opinião, mantém 85,50, 123,65. Tá muito parecido com o cenário 2016, 2018, que começou aqui a parar de ceder e aí voltou a subir. Eu acho que isso vai acontecer, né? Uma linha de tendência de alta aqui, uma linha de tendência de baixa já formada, a gente vai ter uma compressão da volatilidade, tá? Até que 2024 a gente consiga digerir o que aconteceu em 2023 e veja qual é a nova tese.
na minha opinião, será fora da China a nova tese do minério. Tá? Vamos ver se isso vai se concretizar, mas em 2023 não virá esse boom do minério de ferro. Tá? O Politburo quer crescer 5%, me parece que a China vai crescer 5% sem grandes esforços. Tá? Não precisa de um super estímulo esse ano aqui para crescer os tais 5%. Beleza, pessoal? E aí eu vou para o final do vídeo para falar da análise técnica, então pouquíssima coisa mudou. Tá? Preço teto para holder, eu acho que tem que ser o topo atual, é uma grande barra, né? 4,97, 5,6, 4,88. Tocou lá e segurou por 2 vezes. Agora o desconto, né, da Semin, pessoal, começa nos 3,97, né? Tentou uma vez aqui ficar bastante tempo por desconto, não ficou. Esse é um gráfico semanal, ficou 2 semanas aqui em desconto. Depois já voltou pro caro, pro prêmio. Então 3,97 é sim, pessoal, um momento onde eu, que sou holder, se fosse holder da Semin, voltaria a comprar normalmente, né? Se eu tenho R$1.000, eu compraria algo em torno de 900, 800, né? Ou até 1.000, se eu estou muito otimista. Tá? Se eu estou mais cético, vai lá para 700, 600, no máximo metade. Tá? Os grandes descontos para ela, tá? Aqueles que já são patamares bem interessantes, que pode haver ali algum tipo de narrativa que faça ser mínima do ano, por exemplo, 3,52, 3,41, 3,29. Tá? Apocalipse, pessoal, sempre falo isso para vocês, é o retorno das mínimas, tá? 2,90 é o principal ponto, mas o 2,87 está logo ali, com 2,74, 2,80, 3,6, tá? São 2 faixas, desconto começando em 3,97, primeira faixa de intensificação, onde ordens limitadas seria interessante para mim já, por exemplo, 3,41 ali, tá? 3,29, depois só nos 2,90, talvez aí um 3,6, mas principalmente 2,90, 2,87. Agora, o ciclo de queda, quem acredita que o minério vai desabar, tá? Eu já falo para vocês o cenário do minério desabando, tá aqui, ó, 2,30. Tá? Então, fazendo esse estudo, nós achamos a mínima, né? Que tem diversos vídeos aqui no canal, como ela distribuiu dividendos, obviamente que era outro valor, tá? Mas não foi mandraquismo, né? Vamos dizer. Não foi difícil, pessoal, encontrar aqui a mínima em 2,60, agora 2,60, tá? O que eu estou fazendo é basicamente trazer esse fluxo para cá, tá? E é por isso que vocês enxergam lá 2,30. Beleza? Então é só o fluxo da volatilidade intrínseca do ativo, histórica, perdão, do ativo. Tá? Então respeitando esse fluxo 2,30 a partir da máxima atual. Tá? Mas eu entrego para vocês os pontinhos intermediários e considero que não rompe mínima, devido aí à resiliência que o mercado vai apostar de uma China reaberta durante o ano todo. Então não faria muito sentido macro ter esse cara sendo rompido. Tá? Se não rompeu com China fechada, não vai romper com China aberta. Beleza? E o minério de ferro, para corroborar com essa tese da Semin aos 2,30, pessoal, na minha opinião, você tem que acreditar que o minério de ferro vem para mais uma pernada de queda. Tá? Que é o vermelho. 69,10, 61,85, 58,65. E 55, perdão. Não é o meu cenário base. Meu cenário é que a gente para no meio do caminho em 2023. Tá? 2024 a gente olha para o cenário global, para no meio do caminho e carangueja aqui, ó. Fica assim. Legal? Então, se você quiser fazer uma correlação com o minério de ferro, a partir dos 97,40 entra em desconto. Aí você pode andar com os dois gráficos, né? O minério de ferro bateu 97,40, opa, volta a comprar a Semin. Né? Entrou em desconto a Semin até os 85,50. Tá? Assim como quando chegou lá no 113, no 114 ponto do semanal, no 117,40, 120 e 123 ainda não chegou nesse segundo tri. Vamos ver no terceiro tri agora. Tá? É hora de comprar menos. Basicamente isso. Então a gente vai trabalhar com essa consolidação, algo muito parelho com o que aconteceu de 2016 a 2018, até a explosão aqui em 2019. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.